Seja bem-vindo a mais um episódio do I Am Cash. No podcast hoje a conversa é com duas pessoas que vivem do mercado imobiliário, estão dentro do segmento, hoje o segmento que mais movimenta a nossa economia. Prazer, eu sou David Aragão, sou diretor comercial da Investor e hoje tem a presença nobre do meu caro amigo Renato Vidal, nosso coordenador aí também dentro da Investor. Renato, se apresente aí pro público. Muito prazer, me chamo Renato Vidal, sou coordenador de produtos aqui da região no Nordeste, da Investor Alagoas. E hoje a gente vai bater um papo aí desse mercado, né, que mais cresce. O Nordeste aqui tá crescendo demais, né? Nesse episódio a gente vai falar sobre tudo isso, né? Como o investidor pode transformar, né, seu patrimônio com segurança, com retorno e com propósito. Então a gente vai trocar um pouco mais de papo sobre isso. E Renato, já tem uma primeira pergunta. Eu separei algumas perguntas aqui pra você, quero entender um pouco mais. Você que veio de São Paulo, faz quanto tempo você veio de São Paulo? Quase um ano que eu vim de São Paulo, do mercado imobiliário de São Paulo, e tô atuando aqui com o Nordeste. Legal. E o investidor ele sempre quer saber, né? A primeira pergunta é como a Investor ela acaba adaptando ali os investimentos para os investidores, né, de acordo ao perfil de cada um. Conta pra gente como é que funciona todo esse processo, você que tá mais um pouco na operação. Tá, a Investor lá é uma mineradora de ativos imobiliários, né? E aí o próprio nome já diz, mineradora. O nosso objetivo é minerar esses ativos e buscar os ativos que vão entregar os melhores resultados. Como foi a operação lá em Balneário Camboriú antes da extensão de faixa de areia, né? Um exemplo clássico foi o prédio da FG. Alocamos os nossos investidores lá 19, 20 mil metros quadrados. Hoje já está na casa aí de 50, 60 mil o valor do metro quadrado. Então, foi um empreendimento aí que entregou um resultado expressivo para os nossos investidores. E aqui no caso do Nordeste, nós identificamos a mesma movimentação. O Nordeste que é a bola da vez do mercado imobiliário, né? Acredito que não só do mercado imobiliário, mas o Nordeste agora é os olhos do mundo, né? O mundo tá olhando para o Nordeste, né? A gente tem a questão do combustível do futuro, outros fatores também, claro, quando acontece qualquer tipo de movimentação, o mercado imobiliário diretamente ele é impactado, né? Qualquer coisa que acontece, o mercado imobiliário tem uma grande movimentação. E aqui no Nordeste nós enxergamos isso. É claro que em regiões específicas, né, que tem essa projeção de entregar um bom resultado, porque se a gente fala no Nordeste, o litoral nordestino é gigantesco, né? Então tem lá desde o Rio Grande do Norte, Natal até Aracaju aqui, você pega toda a costa nordestina. E diante disso, David, eu queria entender qual o objetivo da Investor nesse direcionamento do cliente para o ativo, esses ativos que vão entregar aí os melhores resultados, né? Como você falou, né? A Investor hoje ela tem uma precaução muito grande, né? Até na análise dos produtos, em de fato trazer projetos que vão entregar uma alta rentabilidade. A gente até fala que o imóvel em si, ele acaba sendo só a ponta final ali do iceberg de todo o nosso trajeto ali de condução do cliente. Hoje o nosso papel é muito parecido com o que o mercado financeiro ele faz, né? Então o investidor ele entra, a gente alinha as expectativas com ele, então ele tem esse primeiro filtro, né? A gente tem uma parte nossa de qualificação para entender como esse cliente quer investir o seu dinheiro, o quanto ele está disposto a investir. Muito se fala que é assim no mercado financeiro, você acaba falando quanto você quer investir, eu tenho 100 mil, eu tenho 200 mil, eu tenho 1 milhão de reais, mas no mercado financeiro, o quanto você aporta é o que de fato você vai rentabilizar em cima daquilo. No mercado imobiliário não, muitas vezes você não precisa no mercado financeiro você precisa de 1 milhão e vai rentabilizar em cima de 1 milhão, mas você precisa ter 1 milhão investido. No mercado imobiliário você consegue rentabilizar em cima de 1 milhão, às vezes investindo 20%, 30% daquele imóvel. Então a gente tem essa segurança, principalmente a médio e longo prazo, porque até mesmo quando a gente fala, né, do nosso investidor, do investidor do mercado imobiliário, 90% dos milionários estão com seus ativos, com as suas riquezas dentro do mercado imobiliário. Porque ser milionário não é só ganhar 1 milhão agora e amanhã você não tá sem nada. Ser milionário é você ter essa constância ao longo da vida, né? Então isso também acaba sendo um dos fatores que a gente toma cuidado para os nossos clientes, para ele ter essa carteira sólida a médio e longo prazo. E quando a gente cria essa estrutura para entregar essa rentabilidade, a gente faz esse pré-filtro, essa qualificação, que muitos clientes acham até chato. Você já deve ter vivido por isso que a gente fala, pra que tanta pergunta? Eu já tive cliente, cara, você quer saber até a cor da minha cueca? Mas é de fato importante eu saber o que ele quer e qual que é o perfil daquele cliente, porque às vezes o que ele quer não é necessariamente o que ele precisa.
Então a gente de fato tem que fazer essa análise muito profunda para poder fazer um direcionamento assertivo para ele. Diferente um pouco do que o mercado faz hoje. Sim. E opera, né? Não estou generalizando aqui o mercado, mas hoje o mercado tá... Até o cliente acaba ficando acostumado com aquele envio de books excessivos e diversas tabelas de valores, sem ao menos ter uma informação, como você disse, de entender se é o projeto realmente que está de acordo com o perfil de busca dele, né? Então, essa pré-qualificação é muito importante. Você consegue entender qual o tipo de projeto, quanto que ele está pretendendo descapitalizar, né, para fazer esse investimento, o fluxo de recebimento dele também é importante, né, o fluxo financeiro dele. A gente tem casos aí que, muito no agro isso, que chama de safra e safrinha. Então, o investidor ali, ele recebe uma grande quantia em agosto e fevereiro, se eu não me engano, e é onde a gente consegue encaixar os balões dele, né, das parcelas ali do fluxo de pagamento. Então, essa análise de perfil é muito importante. Claro, e até mesmo porque a Investor ela não vende um imóvel, né? Como a gente sempre bate com os investidores, a gente vende rentabilidade. O imóvel é só a ponta final, porque o grupo investe em todo o nosso ecossistema. Eu preciso ter clareza de quem é o meu cliente, porque eu tenho tanto a parte de vendas, a parte de crédito, o decoro e a gestão. Meu intuito não é só eu vender o imóvel, que os corretores normalmente fazem, né? O corretor de mercado só vende imóvel. Depois que a gente vai procurar um outro corretor para procurar um outro imóvel. Às vezes o cara precisa tomar alguma decisão futura de financiamento ou crédito, não tem com quem procurar. Só porque ele tem um relacionamento no banco, ele tem a conta ali, ele acha que é a melhor linha de crédito. E não é assim. Por isso que o nosso modelo de negócio é um pouco disruptivo do que o mercado trabalha. E até soa diferente quando a gente vai se comunicar com o cliente. A gente não se posiciona como corretores de mercado. Não é que a gente não é um corretor de mercado, mas o nosso modelo de negócio, a nossa cultura implementada dentro da empresa, a gente assessora ao cliente. Nós temos executivos de investimento dentro da empresa que vão trazer para os nossos clientes, né, ativos imobiliários, imóveis, né, que trazem rentabilidade. E de todo esse investimento, o imóvel é a segurança, é a ponta final. Por isso que a gente precisa, nesse primeiro funil, é um momento crucial da nossa análise com o cliente, né? Então, entender quem estamos lidando, porque tem cliente que mexe com safra, tem cliente que banco, aí, que é envolvido dentro do banco, aí ele recebe ali um lucro no final do ano. Então tudo isso acaba, querendo ou não, fazendo com que a gente tenha novas estratégias para aquele investidor. Tá? Por isso que o nosso modelo de negócio ele é muito diferente hoje do que o mercado está trabalhando. Aproveitando esse gancho, quanto tempo leva ali pro cliente do planejamento dele, toda essa análise, o planejamento até o momento que o ativo dele realmente está rentabilizando? Ah, Renato, depende muito. Depende, porque eu tenho imóveis prontos, tá? Eu tenho imóveis prontos que o cliente ele já consegue entrar na operação em 30 a 60 dias, ele já começa a rentabilizar, ainda mais se o imóvel já estiver imobiliado. E eu tenho imóveis na planta, no qual ele pode entrar em duas fases. Imóveis já lançado, que vai entregar daqui 3 anos, 1 ano, 2 anos. Ou então imóveis que ele vai entrar no momento de SCP, que ele entra como sócio da incorporadora e o imóvel vai lançar ainda daqui 1 ano e para ficar pronto mais 3, 4 anos. Então, esses pontos a gente analisa caso a caso. Não existe um time certo. Existe um time para aquele cliente. Tá. Porque ele necessita, porque ele precisa. Vamos colocar os dois cenários. Um imóvel você como assessor, um imóvel na planta. Ele entrega... mais resultado, um melhor resultado do que o imóvel pronto. Qual a diferença de um para outro? Olha, eu vou te falar que a gente vive aí em um mundo muito imediatista. A gente vive num mundo muito imediatista e tem muitos clientes que são imediatistas, mas tem uma larga diferença entre o imóvel pronto e o imóvel na planta, tá? E eu trago muito essas simulações para o meu investidor. Por exemplo, nesse momento de economia, não faz sentido o nosso investidor ele comprar imóvel pronto. Não faz sentido o investidor comprar imóvel pronto nesse momento da economia. Porque a gente está vivendo uma taxa de juros alta, né? Se ele quiser comprar imóvel pronto, ele vai ter que entrar em uma carta de consórcio. E às vezes ele não quer descapitalizar o valor tão agressivo, tá? Porque esse valor agressivo ele pode deixar ali numa renda fixa. A gente faz essa operação estruturada. Às vezes o valor macro na renda fixa, muitas vezes pagar aqui a parcela do imóvel pronto dele. Do imóvel da planta, muitas vezes que ele faz a aquisição. O imóvel pronto hoje dele, para ele entrar em uma operação, ou ele tem que pagar à vista, ou ele tem que entrar numa carta de consórcio. Só que não faz sentido no momento atual. A gente consegue muitas vezes pegar esse mesmo capital de 500 mil, muitas vezes, ou 1 milhão, e fazer com que ele faça a aquisição desse mesmo patrimônio e ainda no final da operação sobe para ele 300, 400 mil reais.
com o mesmo 1 milhão que ele compraria um imóvel pronto. Ou ele teria que descapitalizar 500 mil para poder fazer a questão de uma carta de consórcio, tá? Porém, o imóvel pronto, ele já tem uma rentabilidade mais imediata. Só que ele tem uma renda menos líquida. Na realidade, o valor da renda dele é menor, tendo em vista o cenário atual econômico, tá? E ele vai pagar mais caro. Então, ele tem uma alavancagem de patrimônio menor, tá? E pelo momento da economia, uma renda líquida menor. Dependendo, se ele for no consórcio, beleza, ele vai ter uma renda líquida maior, só que a valorização de patrimônio continua menor, porque ele descapitaliza muito, tá? E no cenário do imóvel na planta, não. Você atribui os dois mundos. Você tem uma alta taxa de valorização e você tem também um alto resultado financeiro com rentabilidade futura, que é um dos fatores que a gente mais bate, porque a gente pega muito cliente patrimonialista. É cliente que quer comprar imóvel para ter essa renda futura aí, para se aposentar, que é o que os milionários fazem, né? Os fundos estão fazendo isso, né? Tem muitos fundos já comprando várias regiões aqui do Nordeste, terra barata para vender lá na frente para incorporadoras. Ainda tem assessores que falam que investir em imóveis não faz sentido. Mas, claro, cada um defende seu peixe, tá tudo bem, tá tudo bem. Mas a gente sabe o que acontece por trás, né? A gente sabe o que acontece por trás de fato. E eu não tô aqui para entrar em concorrência com o mercado financeiro. Eu monto operação estruturada, alinhada com o mercado financeiro, que eu sei que hoje é uma das principais objeções do nosso cliente quando a gente fala de investir em imóveis, né? O que vai me trazer mais resultado? Se a gente for levar no papel, a gente está falando sobre isso, né, recentemente. Os imóveis hoje, se a gente for comparar com a Selic até mesmo atual, os imóveis hoje ele ainda acabam tendo um resultado anual maior. Eles estão tendo esse resultado maior. Não é eu, estou falando, né, Renato, que está falando. São dados, está acontecendo. O mercado acaba tendo essa linearidade, né, sempre para cima, acima da inflação e tudo mais. Algo que no mercado financeiro você tem muita oscilação. Então a diferença do imóvel pronto para o imóvel na planta aqui você demora um pouco mais para ter sua renda com locações, porém você já tem uma renda no patrimônio. E você tem um resultado maior de valorização e um resultado maior de rentabilidade, porque você compra um imóvel no melhor custo-benefício na planta. Imóvel pronto, você tem uma curva de valorização menor, então você não tem uma valorização de patrimônio tão agressiva. E normalmente, dependendo do cenário econômico e de como você vai fazer o aporte de capital, seja via financiamento, seja via consórcio, você acaba tendo uma renda líquida menor com as locações. Usando o gancho aí, a gente pode utilizar até o exemplo de São Miguel dos Milagres mesmo. Um imóvel na planta, né? A gente teve caso ali de valorização de imóvel de 15%, saiu inclusive essa informação no Estadão. O imóvel em São Miguel dos Milagres valorizou 15%, né, e rentabilizou 12% ao ano. Se nós formos colocar aí, juntar esses dois ganhos, né, tanto da valorização quanto da rentabilidade, nós temos um ganho de 27% ao ano. Eu estou falando de mais de 2% ao ano, né, juntando rentabilidade e valorização. Aí eu te pergunto, qual ativo no mercado financeiro paga 27% ao ano? Não paga, não tem como. Pode até pagar, mas ou você vai ter que investir em Bitcoin, ou você vai ter que ir para um mercado ali de ações em um risco total, né? E aí é a oscilação que a gente fala. Aqui você tem um alto resultado de 27% ao ano sem risco. Aí vai falar, David, é risco zero? Não, pode cair uma bomba, né? Pode cair uma bomba e destruir tudo, tá bom? Esse é o risco, mas o tijolo é complicado. Não tem como você ter uma concorrência com o tijolo. É o que foi os FIIs, que o pessoal gosta de investir em FIIs dentro do mercado financeiro, tá atrelado ao quê? Ao tijolo. É a segurança de quem tá por trás ali que tá pagando um dividendo para a pessoa que tá na outra ponta aqui comprando, o investidor que tá comprando ali algum tipo de ação dentro desse tijolo, tá? Então, isso é legal. E, Renata, a gente tá falando muito de mercado financeiro com mercado imobiliário. E agora eu tenho uma pergunta que é a curiosidade de muitos investidores. Tem investidor que fala, não vou investir em imóveis porque eu preciso ter um grande capital. Isso é verdade ou é um mito? É mito. É claro que é mito, depende da operação, né? A gente tem a operação aí, que é a operação SCP, onde o investidor ele entra como sócio oculto da incorporadora ou construtora. E é claro, a SCP ela tem uma característica de um pagamento um pouco mais agressivo, né? Um exemplo, né? A gente tem 300 mil parcelado ali em 3 vezes ou às vezes à vista. Então o pagamento da SCP às vezes é um pouco mais agressivo. A maioria das vezes, né? A gente tem casos de SCP em São Miguel dos Milagres mesmo, SCP com fluxo de pagamento. Mas é mito, né? Hoje no mercado imobiliário
você tem uma negociação, principalmente nós temos uma negociação direto com os diretores das incorporadoras, né? Um contato muito afinco com o comercial da incorporadora, gera uma parceria ali, um relacionamento bacana também, e isso traz uma flexibilidade no fluxo de pagamento. Então, é claro, como todo negócio, né? Você tem uma tabela de valores, que é o padrão, e o nosso papel como assessor, como seu assessor de investimento imobiliário, é brigar por você para melhorar ainda mais esse fluxo de pagamento. Então, o fluxo de pagamento, né, é 30/70, onde você tem que dar 10% de ato, um imóvel de 300 mil, nós estamos falando de 30 mil de ato. Às vezes, esses 30 mil é parcelado em 4 vezes, ato e mais 3 sinais. Então, é claro que o nosso papel é brigar para que essa descapitalização seja o menor valor possível, tendo em vista também o seu retorno futuro. Às vezes, vai fazer uma operação com dinheiro também aplicado no mercado financeiro, quanto menor ele descapitalizar agora, o dinheiro dele está rendendo, às vezes está pagando a parcela. Então, é um mito, sim. Maravilha. E um outro ponto que eu acho que é legal a gente compartilhar com a turma. Eu sempre tô ali, né, no dia a dia, porém, eu fico mais fazendo essas operações com líderes. Você que tá ali diretamente com o time operacional, lidando direto com o cliente. Hoje, para você, quais estão sendo as maiores objeções e inseguranças dos clientes no mercado imobiliário? Principalmente quando a gente fala de Milagres, quando a gente fala de Porto de Galinhas, essas regiões que a gente está trabalhando de uma forma mais efetiva aqui na Investor Alagoas. Quais são as maiores inseguranças que os clientes falam? Objeções no dia a dia. Tá, primeiro, sempre a parte jurídica, de documento do empreendimento. Nós tivemos o caso em São Paulo, lá da incorporadora, né, que usava o dinheiro de um empreendimento para construir outro empreendimento, e aí virou uma bola de neve e acabou que não entregou o projeto, né? Hoje, claro, a gente tem algumas seguranças jurídicas, como é o caso da SPE, né? Sempre o terreno ali como patrimônio de afetação dessa SPE, e todo o dinheiro é destinado a essa SPE, né? E especificamente para o empreendimento. Mas a principal dúvida dos clientes, sim, é a parte contratual, né? É a parte de documentos. Então, o cliente ele sempre quer saber como que está o documento, tanto da incorporadora, a gente já teve até pedido de balancete, um cliente que pediu balancete da incorporadora, mas eles querem sim saber toda a parte documental, tanto da incorporadora e construtora, quanto do próprio empreendimento, que no caso é a SPE, tá? Essa é a principal dúvida, são os documentos aí jurídicos, mas aí depois vem o próprio empreendimento em si, né? Então, o que ele tem de área de lazer, o que ele oferece, etc e tal, né? Voltando à parte da construtora, no caso de São Miguel dos Milagres, nós temos casos de construtoras que, quando começou o boom imobiliário em São Miguel dos Milagres, né, 4, 5, 6 anos atrás mais ou menos, muitas construtoras foram para a região e queriam abraçar o mundo. É aquele velho ditado, né? Às vezes você abraça o mundo e acaba não entregando nada. Então a gente tem casos em São Miguel dos Milagres com obras atrasadas há mais de 1 ano e meio, né? É por isso que é importante esse filtro, essa análise, que a Investor também faz, né? A gente fala muito sobre isso, mas antes de a gente trabalhar com qualquer projeto, a gente analisa toda a parte documental também da incorporadora e construtora. A gente não vai trabalhar com um projeto, com um empreendimento, onde a gente também não analisou, né, toda a parte de documento da incorporadora e construtora. Então, a principal dúvida é essa parte de documentos. Legal. E de forma específica, Milagres, todo esse litoral do Nordeste, o que você vê assim que aconteceu para essas regiões aqui do Nordeste, de forma específica, Milagres, se tornar uma oportunidade real de investimentos para o investidor? Tá. Voltando, quando a gente falou vou falar do Nordeste como um todo e depois de São Miguel dos Milagres. Falando do Nordeste, como eu falei para você, o Nordeste é a bola da vez do mundo, né? O mundo tá com os olhos para o Nordeste. Não foi à toa que eu peguei minhas malas de São Paulo e minha filha
e vir pra cá, né? Com a cara e com a coragem. Mas o Nordeste é a bola da vez, assim, do mundo. A gente tem diversos fatores aí. Se fazer uma pesquisa a fundo na internet, a gente já consegue ver o combustível do futuro, a questão da energia eólica, energia solar também, que tá vindo muito, mas muito forte, energia solar. Eu vi alguns estudos aí que vai abrir a mercado. Hoje você tem uma companhia de energia elétrica para sua residência, então tem que ser a Enel. Você é obrigado, no caso de São Paulo, é a Enel. Você é obrigado, ela é a operadora da sua energia. Mas isso nos Estados Unidos já abriu, né? E vai abrir aqui no Brasil também. Eu não dou aí de 5 a 10 anos para abrir a questão da energia. Ou seja, você vai escolher a sua operadora. Você não vai ser mais obrigado a ter a Enel como operadora, sua operadora de energia da sua casa. Então a gente vai contratar muita energia, esses fazendeiros, que não é à toa que os fazendeiros estão colocando aí placas e placas de energia solar, né? Eles já estão vendo o futuro. E o futuro é que a parte de energia limpa, sustentável, vai ser aberta, né? Então você vai poder escolher sua companhia. Então você vai escolher ali a companhia do José, que tem lá uma fazenda com tantos de milhões de placas de energia solar. Então, e o Nordeste, a gente tá falando de mais de 300 dias no ano com sol, né? São Paulo tem isso daí. Não tem. São Paulo, 300 dias acontece um dia só. É sol, é chuva, é tudo. Clima seco, é normal. Agora, falando de São Miguel dos Milagres, né? Quando a Investor veio pro Nordeste, eu falei no início, você tem que analisar, nós analisamos com muito critério qual região do Nordeste que a gente ia trabalhar. Não ia abraçar o Nordeste como um todo também, né? E nós enxergamos ali na Rota Ecológica dos Milagres, né, que agora vai se chamar Costa Ecológica dos Milagres, pelo novo Ministério do Turismo, uma oportunidade gigantesca, porque é uma região que está crescendo na horizontal. Então vai chegar um momento, né, quando eu digo chegar um momento é porque a rota ainda não vive esse momento, né, não é todo mundo que conhece a Rota Ecológica dos Milagres, mas vai chegar um momento onde vai ter 10 mil pessoas procurando hospedagens e vai ter ali seus 2 mil lugares só para se hospedar, porque vai se tornar uma região que vai ficar muito conhecida e pouca oferta. Por quê? Porque está crescendo na horizontal. Diferente de outras regiões que verticalizou. Você vê prédios, né, um terreno de 3.500 metros quadrados, você vê 300, 400 unidades. No litoral mesmo a gente tem isso. Entende? Então você concorda comigo que vai chegar um momento que essa região ela vai ficar tão conhecida, vai ter muita procura, muita demanda e pouca oferta? Eu digo chegar porque ela não vive ainda esse momento, né? A rota, se a gente fala Avenida Paulista, a terceira avenida mais conhecida do mundo. Se a gente fala Gramado, todo mundo conhece Gramado. Né? Fala Balneário Camboriú, todo mundo conhece. A região ainda ela não ficou conhecida, né? Eu costumo dizer que a Rota Ecológica dos Milagres, ela tá 15, 20% do potencial que ela vai chegar nos próximos 8 a 15 anos. E aí tem outros fatores também, além de ela estar crescendo de uma forma ordenada, estruturada, organizada, né? É uma região que ela tá 15% também da infraestrutura. Às vezes o investidor, inclusive aconteceu o caso com o investidor hoje, ele mandou uma mensagem, né, um áudio pro executivo e falou assim, não, mas ele tá na Rota Ecológica, né? Eu tô aqui na Rota Ecológica e não tem infraestrutura, não tem... Mas é claro, essa valorização está atrelada a essa infraestrutura precária que está chegando na região agora. Você concorda comigo que se você chega numa região que tem... Balneário, por exemplo. Balneário. Você chega numa região que tem toda a infraestrutura, né? Asfalto, todas as ruas são pavimentadas, já tem um aeroporto perto. Você não tem mais o que pegar ali de valorização, fatores externos, eu digo, né? De infraestrutura e etc. Que traz a valorização para o empreendimento também. A gente tem, por exemplo, o aeroporto de Maragogi. O aeroporto de Maragogi, ele é um aeroporto... que inicialmente, né, vai receber só voos comerciais, então só voos nacionais, mas nós já sabemos que é um aeroporto que nasce para receber também voos internacionais devido ao tamanho da sua pista, né? Quando a gente fala, eu vejo que na realidade, característica, a região, para o nosso investidor ele saber como é que vai acontecer todo esse movimento, eu vejo que tem alguns pilares, né, alguns pilares primários ali que ele tem que analisar. Primeiro, a questão da visibilidade que acontece em Milagres. Então, a região de Milagres ela tem muita visibilidade, né? Tanto para entretenimento, que foi o que iniciou o movimento, depois para casamentos, depois o pessoal do High Ticket, que acabou comentando artistas famosos. Neymar mesmo mencionou sobre a região, grandes influenciadores e artistas vieram agora no final do ano. Depois vieram ali o povo internacional, o europeu, todo mundo começou a ter visibilidade da região.
E por último, as grandes marcas. Então a gente tem Pininfarina, agora na região a gente tem Artefato, a gente tem grandes marcas olhando para a região. Então, primeiro pilar, visibilidade. Segundo, as incorporações. Porque a incorporadora, na realidade, ela começa a visualizar tudo isso até de uma forma mais efetiva e rápida do que o próprio governo. O governo, para você ter aquelas aprovações, é um pouco mais demorado. Então, vem a visibilidade, depois vem as incorporações e, por último, vem o governo, que aí vem as estruturas. Então, acho que o nosso investidor tem que ter esse olhar. São 3 pontos principais em uma ordem. A visibilidade da região, como está sendo isso, tá? Nacional e internacional, que o Milagres está tendo esse impacto no mundo. Segundo, as incorporadoras estão olhando para a região. E agora o governo está vendo toda essa potência, ele precisa estruturar para que isso se mantenha a médio e longo prazo. Porque senão a economia não gira. E é de interesse do governo que a economia gire local. E não fique, por exemplo, em Maceió e em Recife. A economia tem que ir para a região. Então, por isso que eles começam a fazer todo esse movimento que você mencionou. É exatamente que o legal da rota é que aconteceu exatamente dessa isso maneira, mesmo. Exatamente dessa maneira. A rota ela era uma região que intocada, né? Só pescadores e ninguém conseguia chegar ali até a Rota Ecológica dos Milagres. E aí todo o desenvolvimento da rota iniciou, sim, com a festa de Réveillon, né? Que é o Réveillon dos Milagres. Que movimenta ali grande parte da economia de toda a Rota Ecológica dos Milagres. E também a festa da Semana Santa, que é promovida também pelo Grupo Tamo Junto, né, do Maurício Vasconcelos. E essas 2 festas trouxeram ali toda essa visibilidade para a região, junto dos casamentos, que também quem é o responsável é o Maurício Vasconcelos. Né? Hoje você tem a Capela dos Milagres. A Capela dos Milagres, para você ter uma ideia... você não tem agenda para se casar final de semana na capela em 2025 e 2026. Então, assim, o que traz de movimento isso para a região? E, claro, aí trouxe toda a visibilidade. O Maurício fez a capela para casar com a Ramona Zanon. Depois, o Whindersson Nunes, no auge da carreira dele, casou com a Luísa Sonza. Que daí foi quando deu uma curva grande de conhecimento, de visibilidade para essa região. E aí logo depois veio as incorporações, porque começou a ter demanda. É casamento, é Réveillon, né? Há 2 semanas atrás a gente teve a Semana Santa, que eu entrei no Airbnb, no Booking, apareceu uma mensagem assim, não tem lugar para se hospedar. Eu tirei até um print. Então assim, o Réveillon, os casamentos trouxeram essa visibilidade para a região e logo após vieram as incorporações, né? Igual você falou, vieram as incorporações. E o governo, por último, só que foi muito mais ágil do que outras regiões, o governo, quando eu digo a prefeitura dos 3 municípios, né? Tanto Passo de Camaragibe, São Miguel dos Milagres e Porto de Pedras. Quando eles identificaram essa movimentação, esse crescimento da região ligeiro, eles restringiram o plano diretor exatamente para a região, a rota crescer de uma forma ordenada, de uma forma estruturada. Para quem não sabe, pessoal, só para quando a gente fala Rota Ecológica dos Milagres, né, todo mundo conhece São Miguel dos Milagres, São Miguel dos Milagres. Ali são 3 municípios, né? Então é o município de Passo de Camaragibe, o município de São Miguel dos Milagres, que é o município do meio, e o último município é Porto de Pedras. Depois você pega a balsa, Japaratinga, depois Maragogi, que é o último ali município de Alagoas. Aí já começa a sul de Pernambuco. Mas a rota ela tem 23 quilômetros e são 3 municípios que compõem a Rota Ecológica dos Milagres. Maravilha. E Renato, hoje a gente tem alguns investidores que já vêm com alguns vícios, até mesmo de mercado, né? Não só o profissional, quando a gente faz uma contratação de um corretor de mercado, mas o cliente ele já vem com alguns vícios e frustrações dentro do mercado imobiliário. Tá? Então, quero que você conta pra gente hoje qual que é o diferencial da Investor comparado com um corretor autônomo ou comparado até mesmo com uma empresa robusta, uma imobiliária padrão de mercado. Qual que é o grande diferencial para que os investidores eles acabem escolhendo a Investor como a empresa ali responsável para poder auxiliar e dar toda a assessoria? Eu acho que o primeiro ponto é a parte jurídica, que no meu ponto de vista é a mais importante, né? Você perguntou aqui, inclusive, qual é a maior dor do nosso investidor. E eu respondi que era a parte jurídica, que o investidor tem essa preocupação de contratos, documentos. Eu acho que a principal motivo para o investidor escolher a Investor é essa parte jurídica. Afinal, ele não está comprando de uma pessoa física.
Ele está sendo assessorado por uma pessoa jurídica. Então a gente tem todo o nosso corpo jurídico que auxilia também o investidor, qualquer trave que acontecer, o nosso corpo jurídico, né, o nosso braço jurídico está de ponta a ponta com o nosso investidor. Inclusive nós somos citados em todos os contratos a parte de intermediação. Então a intermediação de compra e venda do investidor, quem está fazendo é Investor, uma pessoa jurídica. A gente faz assessoria de grandes personalidades aí do mercado e eu acho que esse fator é muito importante. Né? Tem muito cliente que vem frustrado, né? Eu acho que a falta de clareza, eu vejo que a falta de clareza hoje dentro do mercado imobiliário ela é muito grande, porque o corretor só está preocupado muitas vezes de ganhar esse seu comissionamento. Às vezes ele pode ganhar 5% de comissionamento e ele só ganha 1%. Hoje o mercado tem essa concorrência absurda. Então o nosso grande diferencial é de fato essa clareza. Eu até lido com muitos clientes que chegam até mim, né? Grandes personas aí que vêm com os investimentos um pouco mais arrojados. Até nos cálculos, né? Quando a gente vai trazer um cálculo para ele, ó, essa sua projeção, 1.2, 1.5. Teve recentemente um cliente que falou para mim, deixa essa conta que você fez para mim, que o meu ganho no mercado financeiro vai pagar a parcela do meu mercado do meu imóvel na planta, é mentira. Porque eu tenho um custo efetivo total, final, eu tenho lá o meu imposto de renda. Mas ele esquece que essas contas a gente já faz também. A gente pega tudo no detalhe. Então, quanto você vai investir já ajustado no INCC? Qual que vai ser sua aplicação no mercado financeiro? Qual que vai ser esse desconto futuro? Já falando sobre a questão do desconto do imposto de renda. Como é que vai ser toda essa operação de ponta a ponta? Então, trazer essa clareza também é algo que impacta muito hoje nas nossas estruturas, algo que o mercado não traz. O investidor lá, tem muitos que fazem anúncio aí, 1,5%, 2%. Só mostra o valor que está no contrato. Não tem o projeto em si, o empreendimento, ele não tem um planejamento pós-entrega. Os projetos que a gente trabalha são projetos que já estão sendo desenvolvidos para uma pós-entrega, o nosso investidor ter resultado. Já é o que tem um olhar clínico desde a raiz, tá? Então os clientes chegam até a gente e falam, putz, isso eu não acredito, é balela. E aí é onde a gente tem mais complicação. Então eu vejo que o nosso diferencial é a questão da clareza. Eu bato o pé, questão da clareza, né? E tem muito investidor hoje que quando a gente fala de entregar rentabilidade não acredita no Airbnb. Tem investidor que não acredita. Isso aí não vai pra frente não, vou botar em locação tradicional e tudo mais. Mas a pior burrice do investidor é colocar imóveis em locação tradicional. A pior burrice é deixar imóveis em locação tradicional. Não faz sentido. Não faz sentido hoje. Ele está deixando de ganhar dinheiro. E hoje a Investor, com essa assessoria especializada, ela consegue mostrar com clareza e o diferencial do com esse mercado, voltado principalmente para locações de short stay, de curta temporada, traz um resultado muito mais expressivo para a carteira dele. Então, o nosso cliente ele ter esse olhar mais clínico, eu vejo que é um dos pontos que às vezes até cria objeções de uma compra que o cliente poderia fazer agora, ele vai fazer daqui 3, 4, 5 meses e ele acaba perdendo ainda mais dinheiro. Porque a gente sabe, hoje imóvel, principalmente os imóveis que nós trabalhamos, eles são líquidos. Tem um incorporador que no dia do lançamento muda a tabela 3 vezes. É bizarro, oferta e demanda. Isso acontece em qualquer mercado. Então, o nosso cliente às vezes ele deixa de ganhar dinheiro por falta de clareza. Ele acha que a gente tá com balela, mas não é balela. É que ele já viu com vício de mercado. Ele já acha que o corretor é chato, já acha que o corretor tá mentindo porque ele só quer ganhar a comissão. E não é o que acontece aqui dentro de casa. Então eu vejo também que esse é um dos pontos diferenciais comparado com o que o mercado ele acaba entregando. E Renato, eu tenho até uma outra dúvida, tá? Referente ao mercado e alguns projetos que estão por vir. Alguns projetos estão por vir, acho que esse é o ponto-chave aí pra gente finalizar o nosso podcast. Quais são as próximas novidades aí? Conta um pouco pra gente. O que a gente tem na mesa? Quais são as próximas novidades pro investidor aí? Quais são as oportunidades? Bom, nós temos um projeto em Porto de Galinhas, né? Um projeto aí que ele foi desenvolvido desde a raiz, pensado no investidor. São 202 unidades, um projeto sensacional, né? Com a vista por pôr do sol incrível.
tem toda uma estrutura de resort, então piscina no rooftop, piscina também no térreo, um restaurante que vai ser assinado pro chefe Michelin de 300 metros quadrados, um projeto top, unidades compactas também, e de novo, que ele ele foi desenvolvido pensado no investidor, desde a sua raiz, desde a sua concepção, ele conta também com uma gestão hoteleira profissional para gerir ali as unidades, divulgando para mais de 300 plataformas a nível nacional e internacional. Nós trabalhamos muito forte também com a Rota Ecológica dos Milagres. Na Rota nós temos grandes projetos já, onde nós estamos trabalhando aí forte também, inclusive um dos projetos assinado por uma marca aí de renome, e nós temos um projeto que agora está para entrar no meio da Rota Ecológica dos Milagres, literalmente em São Miguel dos Milagres, com um rooftop. É o primeiro projeto da Rota Ecológica dos Milagres com um rooftop, também com uma vista incrível, unidades compactas, gestão hoteleira profissional. É o perfil dos projetos que a Investor está trabalhando, né? Projetos que já nascem também com uma gestora profissional que vai fazer ali toda a administração do empreendimento. E temos um projeto que... esse daí vai impactar o mercado, hein? Esse aí... Litoral Sul, esse daqui ninguém sabe. Esse aqui ninguém sabe, mas é um projeto aí gigante, né? Ali no Litoral Sul, Praia do Gunga. Um projeto gigantesco que também vai contar com unidades compactas e também teremos algumas unidades maiores, mas é um projeto... Uma grande corporadora, por sinal, de Alagoas. De uma das maiores. Uma das maiores aqui de Alagoas. O pessoal é incrível, conhecer o pessoal também. Esse projeto, de fato, vai bombar o mercado, vai ser um grande diferencial. E esse, você investidor, não pode ficar de fora. Eu já tô te avisando, então você quer saber, né, um pouco mais, né, Renato? Chama a Investor Alagoas, deixa seu contato aqui embaixo que a gente vai falar sobre todos esses projetos voltados para você, investidor que quer ter resultado financeiro, quer ter rentabilidade. Então, se você quer ter rentabilidade, procura a Investor. É simples, não tem muito para onde correr. Obrigado, Renato, pela sua presença aqui no nosso podcast. Ainda vamos fazer muitos negócios com nossos investidores. E você que nos escutou até agora, está nos vendo aí através do YouTube, Spotify e tudo mais, e quer fazer um investimento seguro, consciente, com uma assessoria especializada, a Investor está à disposição. Entre em contato conosco, deixe seu contato aqui nos comentários e tenho certeza que nós vamos te direcionar para os melhores ativos do mercado imobiliário. Então, muito obrigado pela sua presença e até o próximo episódio do I Am Cash.